Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip, vamos falar de tênis. A gente teve o jogo entre Thiago Wilde e Daniil Medvedev pela segunda rodada do Masters 1000 de Xangai e o tenista russo venceu por 2-0, 7-5, 7-5, jogo duro, né? O Thiago Wilde jogou um belo tênis. Eu acho que assim, esse é o tipo de jogo que o tenista que, apesar da derrota, né, de sentir que poderia ter feito um pouco mais, ele tem que se sair mais motivado, né? Porque o Thiago Wilde, para quem não lembra, ganhou do Daniil Medvedev na primeira rodada em Roland Garros ano passado, né? Foi um resultado chocante, muito pelo fato de que o Medvedev vinha de título em Roma, né? Mesmo que fosse saibro, era o melhor momento do Medvedev na temporada. O Medvedev era o número 1 da temporada naquele momento. Ninguém tinha marcado mais pontos e mais vitórias que o Daniil até aquele ponto da temporada. Então, assim, a derrota dele lá foi chocante, ninguém esperava, mas o Thiago Wilde fez uma atuação, assim, que foi, assim, até hoje é difícil descrever o quanto ele me impressionou, acho que impressionou o mundo do tênis, com os forehands dele, né, a maneira que ele encarou aquela partida, como ele manteve a intensidade, o quanto que ele acreditou, né, porque no final chegou a estar 2-1 para o Daniil, ele perdeu boas oportunidades no segundo set. Mas a questão que a gente coloca é que hoje é num contexto diferente, né? Por vários motivos. Quadradura, mais pro final de temporada. Não é um Daniil naquele momento que estava lá em 2023, é um Daniil que vem oscilando muito. Mas, assim, as condições, a meu ver, tenderiam a ser mais favoráveis para o russo do que para o brasileiro. E acho que o brasileiro jogou bem, né? Mas nos momentos em que ele teve a vantagem no placar, ele não sustentou, e aí é um problema, né? Porque você tá jogando contra um cara que, assim, quando ele ganha um pouquinho mais de confiança, motivação, ele começa a machucar um pouco mais, né? Diferente do saibro, o Medvedev, ele consegue ter um pouco mais de ofensividade nas quadras duras, né? Mesmo que ele ficasse revoltado ali com a qualidade das bolas do torneio, dizendo que torneios profissionais não deveriam ter bolas como essa, né? Mas a questão é, o Daniil Medvedev, ele é um cara que quando consegue pegar um pouco mais o ritmo das bolas, né, ele consegue um pouco mais para os ângulos, para as linhas, começa a fazer mais mudanças de direção e ele é um tenista que vai te desgastando muito mentalmente, ele vai conseguindo fazer algumas adaptações. Eu acho que, por exemplo, no primeiro set, o Thiago Wilde estava voleando uma maravilha, né, o negócio estava lindo de se ver, né, tipo, bate-prontos espetaculares, extremamente firmes, mas isso mudou no segundo set, né? Tanto é que assim, chegou a estar acho que 13 de 16 em pontos na rede, né? Isso foi para 23 de 32, ou seja, e começou a perder mais pontos na rede do que ganhar. E essa estratégia começou a ir por água abaixo e ele teve que ir mais para o fundo de quadro, onde o Medvedev gostava mais, né? Ele consegue fazer algumas adaptações boas, o russo, mas assim, o Thiago Wilde, ele começa quebrando ali no segundo set e é quebrado de zero logo em sequência, né? Às vezes faltou um pouquinho mais da paciência que ele teve durante boa parte do jogo, mas assim, é compreensível que ele queira tentar impedir que o cara entre mais no jogo, né? Mas o Medvedev é um cara que consegue, tipo assim, usar esse lado de, olha, não tomar tanta responsabilidade do ponto e perceber quando o adversário tá exagerando, né? Então, ele é um cara que sabe induzir o adversário ao erro. E eu acho que o Thiago Wilde, às vezes, foi um pouco demais para a bola e nos momentos de pressão, aí o Daniil leva melhor e é por isso que o cara é top 5 por tantos e tantos tempos, né? Tipo, a gente tá falando de um cara que desde que voltou ao top 5 no ano passado, ele lá por volta de Indian Wells e Miami, ele não saiu, entende? Mesmo no ano que a gente possa falar que não está legal pro Daniil Medvedev, que a gente espere mais, ele ainda é um top 5 da temporada, né? Tipo, mais pontos do que eles. 3 tenistas apenas, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Esse é o nível, entende? Né? Para um cara como o Daniil Medvedev, né, tem que ter muita consistência, muita regularidade, um piso de produção alto. E o Thiago Wilde, a meu ver, ele no momento da pressão, ou ele encolhia o braço ou ele exagerava. E aí o Medvedev aproveitava e na hora que precisou, fechou a porta para conseguir vencer em um duplo 7-5. Mas gostei do nível do Thiago. Eu acho que uma coisa a gente tem que elogiar ele, não tem medo de adversário grande, parte pra cima, é agressivo. Às vezes isso, né, tipo, dele querer ditar sempre o ritmo do jogo, às vezes vira um problema, né? Acho que tem horas que ele exagera um pouco, né? Mas assim, contra tenistas do top 10, né, se você não encarar com coragem, né, se você não for pra cima e jogar o seu jogo, né, aí fica difícil, né, de ganhar dos caras, você não pode se intimidar, né, e eu acho que essa postura do Thiago Wilde é legal,
e ele entrou em quadra para ganhar, ele não entrou ali só para fazer um bom jogo, né? Ele se frustrava quando perdia pontos, ele se frustrava quando via as chances perdidas, porque ele sabe que pode fazer mais. A questão é que hoje ali o Danil acabou nos momentos certos conseguindo elevar o nível, e é uma vitória assim, tipo, boa pro Danil, e o Danil sabe que Xangai é uma oportunidade boa para tentar ganhar um título, pelo fato de o Zverev, acho que ele tá, não sei se ele tá jogando o torneio, que ele tava com problema de saúde, né? Eu acredito que ele tá, né? Mas, assim, se ele não tiver, então me corrijo, mas ele não tá com ritmo, o Djokovic a mesma coisa, Alcaraz e Sinner devem estar um pouco cansados depois do que aconteceu aí na última semana lá em Pequim. Por mais que o Medvedev tenha ido longe no torneio de Pequim também, ele teve mais tempo de descanso, ele não teve que jogar uma final tão intensa, ele não teve que fazer uma viagem apressada para Xangai. Então, nesse aspecto, ele pode ter um pouco de assim, mais favoritismo, um pouco mais de fôlego. E também, há de se dizer, eu acho que o Medvedev ele tá numa chave ali, que obviamente não é lá mais fácil e tudo isso, mas dá para ele chegar longe no torneio e assim, com o acúmulo de cansaço no torneio, ele pode ter algum tipo de vantagem na hora de enfrentar um dos dois. Pode usar o físico a seu favor, mas isso por enquanto é só teoria. A ver o que acontece na prática, mas ele tá sem títulos no ano, né? Tipo, vocês param para pensar, o Fils tem 2 títulos de ATP 500, né? O Ruud já ganhou título esse ano, né? Todos os tenistas já ganharam título esse ano e o Medvedev tá zerado. Talvez do top 10, para pensar que o Medvedev é o único que tá zerado em títulos, o Djokovic tem a medalha de ouro, né? E assim, é um cara que fez final de Grand Slam, final de Masters 1000, mas tá batendo na trave, uma hora vai ter que aproveitar a chance, né? Uma hora ele tem que ganhar alguma coisa. E assim, ele é um cara que não pode passar sem títulos, até porque ano passado ganhou, se não me engano, 6 ou 5 títulos. Então assim, é um cara que era para estar ganhando muitos títulos e não tá fazendo isso. E ele precisa aproveitar a chance e talvez nesse momento, por estar fisicamente menos desgastado, entende? Talvez haja a chance dele conseguir. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.